Nessa videoaula faremos a correção da atividade, abordando o conceito de soma dos termos de uma PG infinita. A primeira questão, que era da PUC de São Paulo, dizia que um pêndulo, oscilando, percorre sucessivamente 18 centímetros, 6 centímetros e 2 centímetros. E aí continua infinitamente. A soma dos percursos até o repouso é quanto? Então o que nós queremos? Nós temos os percursos, as distâncias percorridas por esse pêndulo em cada vez que ele oscila. Como a gente pode perceber, nós temos a sequência 18, 6 e 2, e aí continua até o infinito. E eu quero saber qual é a soma desses percursos, né? Então, na verdade, nós queremos pegar esses termos 18, 6 e 2 e somar infinitamente. Como a gente pode observar, esta sequência 18, 6 e 2, ela forma uma PG. Então, na verdade, nós vamos somar os termos de uma PG infinita. Nesta soma, o primeiro termo que eu devo somar é o 18, e a razão dessa PG é 1 sobre 3. Por que a razão é 1 sobre 3? Se você pegar, por exemplo, o segundo termo dividido pelo primeiro, a gente vai ter, por exemplo, 6 sobre 18. 6 sobre 18, quando eu simplificar por 3, a gente chega na fração 1/3. Por isso, então, razão da PG 1/3. Desse modo, eu pego a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. A soma é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, e nós vamos substituir. Então, no lugar do primeiro termo, eu coloco 18 sobre 1 menos a razão, que é 1/3. Para eu resolver 1 menos 1/3, a gente pode transformar, por exemplo, esse 1 em 3 sobre 3. Então, a soma vai ficar 18 sobre 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Quando eu subtrair 3 sobre 3 menos 1 sobre 3, a gente obtém 2/3. Então, a soma será 18 sobre 2/3. Esse 18 sobre 2/3 é uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai repetir o 18 e multiplicar pelo inverso de 2 sobre 3, que é 3 sobre 2. Então, a gente tem 18 vezes 3 sobre 2. Resolvendo 18 vezes 3 dividido para 2, eu tenho 18 vezes 3, 54. 54 dividido para 2, 27. Desta forma, a soma dos percursos desse pêndulo até parar, ou seja, a distância total percorrida por esse pêndulo até parar, ela é de 27 centímetros, de maneira que a resposta correta é o item C. A segunda questão. Uma substância radiativa, em seu processo de desintegração, libera 180 gramas de material radiativo na primeira semana, 60 gramas na segunda semana, 20 gramas na terceira semana, né? E assim por diante, até que toda a substância radiativa se desintegre, formando a sequência, que a gente observa que é uma PG infinita, de termos 180, 60 e 20. Quando isto ocorrer, ou seja, quando toda a substância tivesse desintegrado, o total de material radiativo liberado em gramas é quanto, né? É igual a quanto? Observemos que eu quero, na verdade, para eu calcular o total de material radiativo liberado, eu vou ter que somar a quantidade de material radiativo liberado a cada semana. Então, a gente vai ter que pegar 180, mais 60, mais 20, mais infinitamente. Com isso, a gente vai ter a soma dos termos de uma PG infinita. Nesta soma dos termos de uma PG infinita, eu percebo que o primeiro termo a ser somado é o 180, que é a quantidade em gramas liberado, né, na primeira semana de material radiativo, e a razão 1/3. Lembrando que para encontrar a razão, basta que eu pegue um termo dividido pelo anterior. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o 20 dividido pelo 60, a fração 20 sobre 60, que quando eu simplificar por 20, eu obtenho a fração 1/3. Desse modo, o que eu faço aqui? Eu pego a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Então, a gente tem que a soma é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, e nós vamos substituindo os valores. Então, você pega o primeiro termo, é 180, sobre 1 menos a razão, que é 1/3.
Esse 1 menos 1/3, nós já sabemos como é que resolve. Eu reescrevo 1 como sendo 3 sobre 3. Desse modo, a soma vai ficar 180 sobre 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Essa subtração, 3 sobre 3 menos 1 sobre 3, dá a fração 2/3. Então, nós temos que a soma será 180 dividido por 2/3. É uma divisão de fração. Repete a primeira, então repete o 180 e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. E agora a gente vai pegar e multiplicar 180 por 3 sobre 2. 180 vezes 3 dá 540, dividido para 2 dá 270. Desta forma, a soma, que vai me dar o total de material radioativo liberado é de 270 gramas. E nós temos como resposta correta o item C, também nessa segunda questão. A terceira questão da UFC. A solução da equação x mais x sobre 3, mais x sobre 9, mais x sobre 27, mais infinitamente igual a 60. É quanto? Vamos lembrar que para a gente saber a solução de uma equação, nós vamos ter que descobrir qual o valor de x. Então, nós vamos ter que saber resolver essa equação encontrando o valor de x. Para isso, observemos que nós temos uma soma, Essa soma, x mais x sobre 3 mais x sobre 9, é a soma dos termos de uma PG infinita. E esta soma dos termos de uma PG infinita, ela está dando 60. Para a gente poder, então, fazer os cálculos, para a gente poder, então, aplicar na fórmula da soma infinita, eu vou precisar inicialmente calcular a razão. E aí vamos lembrar que para você determinar a razão de uma PG, você pega qualquer termo e divide pelo anterior. Então, no caso, eu peguei o segundo termo, que é x sobre 3, e dividi pelo anterior dele, que é o primeiro termo, que é x. Então, nós temos x sobre 3 dividido para x. Isso é uma divisão de fração. Repete a primeira fração, que é x sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lembrar que a segunda fração era x. Esse x, na verdade, é x sobre 1. Quando você inverter, vai ficar 1 sobre x. Então, você pega x sobre 3 e multiplica por 1 sobre x. Aqui, nesse momento, eu vou cortar os x, Quando a gente cortar os x, vai sobrar que a razão é 1 sobre 3. Então, nós temos aí uma PG de razão 1/3. Além disso, você observa que o primeiro termo que nós estamos somando é o x e que o valor desta soma é igual a 60. Então, Sn é igual a 60. Desse modo, agora eu pego a fórmula da soma dos termos da PG infinita, Sn igual a 1 sobre 1 menos a razão, e nós vamos substituindo. No lugar do Sn, eu coloco 60, isso é igual. No lugar do primeiro termo, eu coloco x sobre 1 menos a razão, que é 1/3. Esse 1 menos 1/3, nós já estamos experientes de outros cálculos, de outras questões. Eu vou reescrever o 1 como sendo 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. O restante eu só repeti. E aí você resolve. 3/3 menos 1/3 dá 2/3. Portanto, 60 é igual a x sobre 2/3. Esse x sobre 2/3 é uma divisão de fração. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Começo repetindo 60 igual a x. Quando eu multiplicar pelo inverso da segunda, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então, x vezes 3 sobre 2. Bora lá, então. Eu pego aqui e multiplico. Repito, 60 igual. X vezes 3 dá 3x sobre o 2. E nesse momento, dá para a gente fazer produto dos meios pelos extremos. Eu posso colocar 1 embaixo do 60, e aí você faz 1 vezes 3x dá 3x, igual a 60 vezes 2, 120. Se 3x é igual a 120, então o x é 120 dividido para 3, portanto, o x é 40. Vamos lembrar de que a questão pedia a solução da equação. E aí eu falei já para vocês que a solução da equação é o valor de x. Então, a gente acabou de calcular que o x é igual a 40 e, desse modo, a resposta correta é o item B.
A quarta questão da PUC do Rio Grande do Sul. A soma dos termos da sequência infinita A sobre 3, A sobre 9, até o infinito é quanto? Essa questão ela é bem direta, né? Ela quer a soma dos termos dessa sequência infinita. Então ela quer a soma dos termos de uma PG infinita. E aí basta que a gente observe que nesta PG o primeiro termo é A e a razão é 1/3. Por que a razão é 1/3, né? A gente pode imaginar, por exemplo, o seguinte. O primeiro termo é A, o segundo termo é A sobre 3. Então vejam que o segundo termo é o primeiro dividido para 3. Dividir para 3 é, na verdade, pegar a fração 1/3. É calcular 1/3 daquele valor. Então, com isso, a razão 1 sobre 3. Vamos pegar a fórmula da soma da PG infinita. Sn é igual a 1 sobre 1 menos a razão. E vamos substituir. Então, a soma vai ficar... No lugar do primeiro termo, eu vou colocar A sobre 1 menos, no lugar da razão, eu coloco 1 sobre 3. Esse 1 menos 1/3, eu escrevo 1 como sendo 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. E aí fica que a soma é o A dividido por 3/3 menos 1/3. 3 menos 1 dá 2 sobre o 3. Então a soma é A dividido por 2/3. Trata-se de uma divisão de frações, então eu vou repetir a primeira, que é o A, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Logo, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então vai ficar A multiplicado por 3 sobre 2. Você vai pegar A vezes 3, dá 3A sobre o 2. Portanto, a soma de todos os termos dessa sequência é 3A sobre 2. E com isso a resposta correta é o item E. A quinta questão do vestibular da UVA, seja S a soma da série 1, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, menos 1 sobre 16, menos 1 sobre 32, mais 1 sobre 64, menos 1 sobre 128, menos infinitamente. Sabendo que S é a soma dos termos desta sequência, né? Toda série é uma sequência, então o valor de S é quanto? Ou seja, então quanto é o valor desta soma? É isso que nós estamos querendo calcular nessa questão. Esta questão ela é a mais diferente de todas as que a gente trabalhou nessa atividade. Por quê? Se vocês olharem, 1 menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 4, por exemplo, não formam uma PG. Por que não formam uma PG? Porque, na verdade, se você tivesse uma PG de razão negativa, a PG de razão negativa, ela alterna os sinais. E aí nós não temos sinais alternados. Por que nós não temos? Porque depois do menos 1 sobre 2, vem logo o menos 1 sobre 4, que também é negativo. Então, com isso, a gente percebe que nós não temos uma PG nessa sequência toda. Existem outras maneiras de fazer, além dessa que eu vou fazer aqui. Mas o que a gente pode fazer? Uma das estratégias. Eu posso inicialmente observar apenas essa sequência formada pelos termos que eu marquei de verde. Ou seja, a sequência formada pelos termos 1, 1/8, 1 sobre 64 e assim por diante. Eu vou chamar de S1 a soma dos termos dessa sequência que eu marquei de verde. É a sequência que eu destaquei. Então, o que nós vamos fazer aqui? O primeiro termo dela é 1 e a razão é 1/8. Por que a razão é 1/8? Se eu pegar o segundo termo que eu marquei em verde, dividido pelo primeiro, 1/8 dividido para 1 dá 1/8. Então, eu vou pegar a fórmula da soma da PG infinita. Então, a soma é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. E nós vamos substituir. No lugar do primeiro termo, eu coloco 1 sobre 1 menos a razão, que é 1/8. Nós temos que resolver nesse momento quanto é 1 menos 1/8. Como é que eu faço? Eu tenho que igualar os denominadores. Então, você escreveu 1 como sendo 8 sobre 8 menos 1 sobre 8. Fazendo aí 8 sobre 8 menos 1 sobre 8, dá 7 sobre 8. Logo, a soma dessa parte aí em verde é 1 sobre 7/8. Isso é uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É uma maneira de fazer.
Ou outra forma que você tem de fazer é lembrar que o 1 em cima de qualquer fração, ele quer dizer inverso. Então, o 1 em cima do 7/8 é o inverso do 7/8, que é o 8/7. Portanto, a soma apenas desses termos que eu marquei em verde dá 8/7. Ok, mas a gente pode observar que nós ainda não temos a PG toda, né? A série toda. Eu quero agora destacar esses termos em amarelo. -1/2, -1/16, -1/128. Esses termos eles formam outra PG, porque na verdade o que nós temos aí nessa série são 3 PGs intercaladas. Nós temos a PG que eu já destaquei em verde, agora nós temos a PG que eu estou destacando em amarelo e daqui a pouco eu vou destacar uma outra PG que tem intercalada. Então você tem esta sequência, -1/8, na verdade -1/2, -1/16 e -1/128. Chamando de S2 a soma desses termos destacado em amarelo, para calcular a razão, eu pego então o segundo termo em amarelo, que é o -1/16, dividido pelo primeiro termo, que é o -1/2. Aí nós temos uma divisão de frações. Inicialmente eu trabalhei os sinais, menos e menos dá mais. Repeti a primeira fração, que é 1/16, multipliquei pelo inverso da segunda. O inverso de 1/2 é 2/1. Multiplicando as frações, a gente vai ter 2/16, que você simplifica por 2 e nós temos a fração 1/8. Desse modo, a razão dessa PG destacada em amarelo é 1/8. Bem, vamos agora para a sua soma, que eu vou chamar de S2. Observemos que o primeiro termo destacado em amarelo é -1/2, e aí você pega a fórmula da soma da PG infinita e nós vamos substituindo os valores. Então, o primeiro termo ele é -1/2 sobre 1 menos a razão, que é 1/8. Bem, nós já vimos, inclusive no cálculo do S1, que 1 menos 1/8 é 7/8, é 7/8. Então, eu coloquei logo direto. Logo, a soma S2 ela ficou -1/2 dividido por 7/8. Isso é uma divisão de frações. Repete a primeira, que é o -1/2, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 7/8 é 8/7. E agora basta que a gente multiplique. Quando eu pegar, repete o menos, né? 1 vezes 8 dá 8, sobre 2 vezes 7, 14. Essa fração, -8/14, eu simplifico por 2 e obtenho então a fração -4/7. Dessa forma, a soma dos termos que eu destaquei em amarelo é -4/7. Dando continuidade, eu vou agora destacar em azul os termos que estavam restantes, né? No caso, eu destaquei em azul o -1/4 e o -1/32. Eu vou chamar de S3 a soma destes termos. E aí o procedimento é o mesmo, né? Eu vou começar calculando a razão. Para isso, eu vou pegar o segundo termo destacado em azul, que é o -1/32, dividido pelo primeiro termo, que é o -1/4. Essa divisão de fração, eu vou então começar trabalhando os sinais, menos e menos dá mais. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repeti 1/32 e multipliquei pelo inverso de 1/4, que é 4/1. Multiplicando as frações, eu vou obter então 4/32, que ao simplificar por 4, eu obtenho a razão 1/8. Então, os termos destacados em azul, eles formam uma PG de razão 1/8. Chamando de S3 a sua soma infinita e observando que o primeiro termo em azul é -1/4, a gente vai ter o seguinte: a soma, pela fórmula da soma infinita da PG, é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Substituindo os valores, o primeiro termo é -1/4, dividido por 1 menos a razão, que é 1/8. 1 menos 1/8, a gente já falou sobre isso 2 vezes hoje, mas vamos fazer aqui um pouco detalhado, né? Eu vou então transformar esse 1 em 8/8. Facilita. Então fica 8/8 menos 1/8 embaixo do -1/4. 8/8 menos 1/8 dá 7/8. Então a soma fica -1/4 dividido por 7/8. Finalmente, né, outra divisão de frações.
repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, foi o que eu fiz nesse momento. Quando a gente multiplicar, vai dar então menos 8 sobre 28, já que 1 vezes 8 dá 8, sobre 4 vezes 7, 28. Simplifica agora por 4. Ao simplificar por 4, a soma será menos 2 sobre 7. Ok, vamos parar um pouco. O que a gente fez? Nós observamos que essa questão, essa série, ela na verdade é formada por 3 PGs intercaladas. A primeira PG, a que eu delimitei em verde, eu chamei a soma dela de S1. A segunda PG, a que está demarcada de amarelo, chamei a soma dela de S2. E a terceira PG, a que está marcada de azul, eu chamei a sua soma de S3. Eu quero a soma desta série inteira. Então o que nós vamos fazer agora? Para eu calcular a soma dessa série inteira, a gente vai pegar as 3 somas que eu já calculei, S1, S2 e S3, e juntar. Por quê? Porque a série toda é a junção dessas 3 PGs com que a gente trabalhou. Então a soma que eu quero, que é o S, né? Como a questão definiu, vai ser S1 mais S2 mais S3. O S1 nós calculamos, deu 8 sobre 7, mais o S2 nós também calculamos, deu menos 4 sobre 7, mais o S3, foi o último que a gente calculou, deu menos 2 sobre 7. Mais com menos dá menos, então a soma vai ficar 8 sobre 7, menos 4 sobre 7, menos 2 sobre 7. 8 menos 4 dá 4, 4 menos 2 dá 2. Tudo isso sobre o 7. Desse modo, a soma que eu estava procurando, o valor de S é 2 sobre 7, e lógico, né, a resposta correta é o item B. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula, onde a gente corrigiu a atividade que abordava a soma dos termos de uma PG infinita.